Olá, boa noite. Mais um ponto e contraponto no ar. O nosso assunto de hoje é eleição 2022. Faltando pouco mais de 2 meses para a grande festa da democracia, a gente conversa com a assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Flávia Gomes de Barros. Nós vamos falar sobre prazos, acessibilidade nas sessões de votação e também sobre o crescimento de eleitores em 2 faixas etárias fundamentais nesse processo de escolha, os jovens e os idosos. Boa noite, Flávia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Estela, boa noite a todos os telespectadores. Este ano, Alagoas tem mais de 2.300.000 eleitores, né? Número quase 5% maior do que da última eleição. E a gente percebe que o número de pessoas com mais de 70 anos e jovens entre 16 e 17 anos que não são obrigados a votar cresceu no estado, é isso mesmo? É isso sim. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou recentemente o perfil do eleitorado aqui em Alagoas e o TRE comemorou muito o aumento dessas 2 faixas etárias, né, dos eleitores de 16 e 17 anos, que a gente vai ter 41.300 eleitores votando pela primeira vez. Isso aí é um resultado de campanhas específicas que fizemos para os jovens e também um aumento de quase 0,57% dos eleitores mais idosos, aqueles que têm acima de 70 anos e também são facultados a votar. Então é uma resposta que a Justiça Eleitoral teve, né, a todo o investimento de comunicação nessas campanhas e que realmente o voto facultativo esse ano pode fazer a diferença. E você acha que essa campanha, né, que o TRE fez ajudou então nesse aumento, investindo em redes sociais? Com certeza, a gente investiu muito, né, desde dezembro do ano passado até maio desse ano, até o dia 4, quando foi o fechamento do cadastro, a Justiça Eleitoral convocou todos os assessores de comunicação e aí a gente ampliou as frentes para comunicar para esse público mais jovem, né? Então a gente abriu contas em redes sociais que a gente ainda não tinha, por exemplo, o TikTok, a gente foi ao Twitter, ao Facebook, melhoramos o Instagram, que nós já temos já há algum tempo, e fomos para o Telegram, para o Kawaii e fomos diversificando o nosso conteúdo, né? Antes a gente não tinha uma produção específica do conteúdo para esses jovens e agora a gente já produz vídeos mais curtos, vídeos mais didáticos e também cards que possam explicar, né, com poucas palavras, um conteúdo mais diminuto, o que a gente tentaria explicar numa legislação de vários parágrafos. Então a gente se adaptou para esse público mais jovem, na esperança deles levarem o conhecimento para suas casas e influenciarem os mais velhos, né, seus avós, seus pais, que às vezes não têm tanto acesso à informação como eles têm diretamente dos seus smartphones. Vocês também investiram nesses eleitores com mais de 70 anos. Isso, a gente foi para a televisão, né? A gente está com campanha ainda para esse voto maduro, incentivando que eles façam a diferença agora no primeiro turno, dia 2 de outubro, porque para a Justiça Eleitoral representa o voto da experiência, daqueles eleitores que viveram as urnas de lona, né? Até antes mesmo da Constituição, todos os processos e viveram a história mesmo do nosso estado e do nosso país. Então, para a gente é muito importante que eles contem para os jovens, para os mais jovens, para os seus filhos, para os seus netos, como foi todo esse processo democrático, também servindo aí como uma troca de experiências, fazendo com que vão às urnas, né, esses eleitores. A gente tem eleitor até com mais de 100 anos aqui em Alagoas. E aí a gente espera que todo mundo realmente participe e faça diferença na próxima eleição. Vamos falar sobre os eleitores com deficiência. Eles ainda podem solicitar sessões com acessibilidade? Podem sim. Até o dia 18 de agosto, qualquer eleitor que tem qualquer tipo de deficiência física, seja ela visual, auditiva ou de locomoção, ele pode se dirigir aos cartórios eleitorais com um documento oficial com foto e solicitar para votar nas 312 sessões especiais que a gente tem aqui em Alagoas, tá? É uma transferência temporária, ele não vai alterar o seu domicílio eleitoral. Apenas no primeiro e no segundo turno ele vota normalmente nessas sessões especiais. Passou a eleição, o domicílio volta ao seu local de origem. É pensando nessa parcela da população, aqui a gente tem quase 15.000 eleitores que declararam algum tipo de deficiência, que a Justiça Eleitoral disponibilizou essa transferência temporária, assim também o mesmo
procedimento para todos os militares, juízes, promotores que vão trabalhar no dia da eleição também podem ter o seu domicílio temporariamente transferido para onde eles vão atuar no dia da eleição. Agora, com relação a voto em trânsito, o que é o voto em trânsito? Eu queria que você explicasse para a gente. Bom, o voto em trânsito é uma modalidade já desde 2010, tá? Que a Justiça Eleitoral possibilita que os eleitores que já sabem que não vão estar no seu domicílio eleitoral no dia do primeiro turno e no dia do segundo turno, eles também solicitem para votar onde eles estiverem. Por exemplo, aqui em Alagoas, apenas Maceió e Arapiraca tem mais de 100 mil eleitores e são os locais onde a gente vai disponibilizar o voto em trânsito, né? Pela legislação, apenas as cidades com esse quantitativo maior de 100 mil podem ter voto em trânsito. Então, aqui em Alagoas, se você é de Maceió, vai votar em Arapiraca, ou é de qualquer município, vai votar aqui em Maceió em trânsito, você vota para todos os candidatos, presidente, governador, senador e deputados. No caso de você ser aqui de Alagoas e for votar em outro estado, né, pedir para votar em trânsito em outra unidade da federação, vai votar apenas para presidente. A mesma coisa acontece com os eleitores de outros estados que transferirem o voto em trânsito aqui para Alagoas, tá? Se mudar a unidade da federação, vota apenas para presidente. E é importante porque até o dia 18 de agosto também, após essa data, a gente não vai mais mexer nas sessões eleitorais, porque a Justiça Eleitoral precisa imprimir os cadernos de votação e também preparar todas as mídias para as sessões, que é um processo que delonga maior tempo e maior cuidado. Então, até o 18 de agosto, as pessoas que não estiverem no seu domicílio eleitoral podem solicitar para votar em trânsito. Agora, é importante que ele faça essa solicitação antes do dia da eleição. Isso, exatamente, até o dia 18 de agosto. Se não, aí você pode me perguntar, eu solicitei o voto em trânsito, mas eu desisti de viajar. O que acontece nesse caso? Infelizmente, a pessoa vai ter que justificar a ausência, porque a sua sessão não vai ser mais aquela onde você votava. Nessa eleição, ela vai ser transferida para outro local. Então, se você chegar... Por exemplo, eu sou de Arapiraca, previa que viria para Maceió e solicitei o voto em trânsito, não venho mais. Se eu for para a minha sessão lá em Arapiraca, eu não estou mais como eleitor lá, eu estou habilitado para votar na sessão aqui em Maceió. Então, aí vai ter que baixar o aplicativo e título para justificar a ausência no dia da eleição ou depois dos 30 dias após o primeiro ou segundo turno, aí tem gratuitamente, vai lá no site do TRE e faz a justificativa online. E se o eleitor, ao contrário, ele decidiu que ia viajar depois do dia 18 de agosto e não vai estar no domicílio eleitoral dele? Nesse caso, ele vai ter que justificar a ausência. Pode ir a qualquer sessão eleitoral, fazer a justificativa presencial, né, por escrito, ou no aplicativo e título, que fica liberado durante todo o dia da votação justificativa. Se você não estiver no seu local de votação, por exemplo... voto em Maceió, estou na Barra de São Miguel. O georreferenciamento do aplicativo já libera automaticamente que você justifique o voto. Agora, se você ainda estiver aqui em Maceió, o aplicativo ele não permite a justificativa online. E aí, como eu falei, tem 30 dias depois do turno para justificar online gratuitamente. Passou os 30 dias, já vai pagar aquela multinha de R$ 3,15. Qual outro prazo importante, Flavinha, que a gente deve passar para os nossos telespectadores, para que eles não percam esse prazo e não tenham também prejuízo? Olha, Estela, o prazo importante para o eleitorado acabou dia 4 de maio, né? Que é quando a gente fazia todas as alterações no cadastro, local de votação. Para os candidatos e partidos agora, a partir do dia 20 de julho, começou o prazo para as convenções partidárias. Então, eles têm até o dia 5 de agosto para se organizarem e escolherem quem serão os candidatos. Do dia 5 de agosto até o dia 15, aí a gente vai ter o prazo para os registros das candidaturas, onde eles oficializarão a Justiça Eleitoral, né, que realmente serão candidatos e receberão um número... do TRE, onde eles podem começar no dia 16 a campanha nas ruas das redes sociais, que até lá, até o dia 15, a gente está vivendo um período de pré-campanha, né? A gente está vendo muita movimentação nas ruas, nas redes sociais, tem muita representação de campanha irregular chegando lá no TRE, propaganda irregular, mas a gente ainda está na pré-campanha. Depois do dia 16 de agosto é que pode
fazer realmente campanha nas ruas e nas redes sociais. A gente vai agora, Flavinha, para um rápido intervalo e a gente volta com mais informações sobre as eleições 2022 com o Tribunal Regional Eleitoral. É só um minutinho. Estamos de volta com mais um Ponto e Contraponto, desta vez entrevistando a assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, Flávia Gomes de Barros. Flavinha, eu queria que você falasse para a gente sobre a inscrição de mesário. Ainda dá tempo? O que a pessoa deve fazer e quais as vantagens de se trabalhar no dia da eleição? Olha, Sheila, o mesário voluntário é um assunto que a gente ama falar, né? Que são realmente os parceiros da Justiça Eleitoral no dia e na véspera da eleição, né? Eles são responsáveis pela arrumação das sessões e passam um dia trabalhando para a gente e exercendo efetivamente a democracia. As pessoas que quiserem se voluntariar, elas têm até o dia 4 de agosto, vão lá no site do TRE, tre-ol.jus.br, tem um formuláriozinho para preencher que vai direto para o cartório eleitoral. E aí fica em casa aguardando chegar a convocação, que pode ser via e-mail, via WhatsApp e também através dos correios, tá? Se o eleitor não quiser ir para o site, ele faz o download do aplicativo e título e faz essa solicitação para mesário voluntário diretamente do celular. E as vantagens é 2 dias de folga por um dia de trabalho para a Justiça Eleitoral. Aqui em Alagoas, ano passado, a Assembleia aprovou a isenção das taxas de concurso público para quem for mesário voluntário. E também critérios de desempate, né? Para quem for universitário, são 60 horas extracurriculares para os mesários que atuarem nos 2 turnos, 30 horas por turno, então trabalhou os 2 turnos, totaliza 60 horas. Fora que você está fiscalizando diretamente se você tem dúvidas sobre o processo eleitoral. Eu não acredito na urna eletrônica, eu não acredito na totalização, eu não acredito que o processo eleitoral é legítimo, então vai se inscrever como mesário, porque ali vai ver tudo o que acontece, desde a impressão da zerésima até a impressão do boletim de urna, que é a finalização dos trabalhos dos mesários, e aí vai voltar na próxima eleição já com outra ideia, com outra visão, e realmente vai mudar esse discurso de que o processo eleitoral não é legítimo, não é verdadeiro. E tem gente que acha que é bobagem também, né? Passar lá o dia todo, mas vai estar participando do processo e sabendo como é que funciona isso. Isso é importante estar, né, envolvido de alguma forma nesse processo democrático. A gente sempre diz que o dia da eleição é a maior festa da democracia e só sabe realmente como é quem trabalha, quem está lá, porque participa de todas as etapas. Então os mesários, eles são muito importantes para a Justiça Eleitoral nesse sentido, porque eles são a nossa cara, né, a nossa força de trabalho ali no dia da eleição e o contato direto com os eleitores. E Flavinha, é verdade que este ano a OAB vai fiscalizar todas as fases do processo eleitoral? Como é que vai funcionar isso? Pela primeira vez nas eleições gerais, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui de Alagoas, vai fiscalizar todos os processos, desde a geração de mídias, toda a fase de software, tudo que acontecer no TRE vai ter um representante da OAB para dar legitimidade e mais transparência a tudo que a gente for fazer relativo ao processo eleitoral. Então, a OAB fez essa parceria com o TRE. A gente atuou ano passado na eleição suplementar de Campo Grande, e a OAB pela primeira vez participou da auditoria das urnas, da geração de mídias, e foi uma iniciativa que o presidente Otávio Praxedes resolveu trazer para as eleições gerais e para todo o estado. Então, pela primeira vez também, Estela, a gente vai ampliar a auditoria das urnas eletrônicas. Antes a gente fazia a chamada votação paralela em 6 urnas. Esse ano a gente vai ampliar para 20 e pela primeira vez vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube e vai sair do tribunal. A gente vai fazer essa auditoria lá na OAB também, para que a gente tenha essa visibilidade, para que as pessoas possam saber o que é que acontece nessa auditoria de urna, como é todo esse processo de fiscalização, né? Porque tem muita gente que diz que a urna não é auditável, que tem dúvida do software, então a OAB vai estar com o TRE desde o comecinho, na geração das mídias, até a alimentação das urnas e também durante a auditoria. E essa parceria foi ideia do Tribunal Regional Eleitoral? Como é que surgiu
que eu achei bem bacana, né? Foi uma ideia do presidente, o desembargador Praxedes, diante do sucesso que a gente teve, né, na eleição de setembro, lá em Campo Grande. A gente teve alguns imprevistos de totalização e a parceria com a AB nos deu a legitimidade, porque quando as pessoas começam a questionar, é importante que as instituições que participam do processo, mais diretamente como o Ministério Público e a Ordem dos Advogados, legitimem aquilo que a Justiça Eleitoral está fazendo. Então, no momento de questionamento da população, essas instituições, né, estavam ao nosso lado, lá em Campo Grande, e agora nas eleições gerais a gente também vai ter essa participação. E lembrando que todas as etapas do processo eleitoral podem ser fiscalizadas também pelos partidos políticos, pelas coligações, né? Podem enviar representantes, não podem enviar 10, 15 pessoas, mas eles escolhem um representante para participar de cada etapa de fiscalização. Historicamente, ninguém comparece, não havia esse questionamento, né, anteriormente, mas a gente espera e quer que realmente as pessoas vão e entendam como é o processo eleitoral, como é a alimentação das urnas, a geração das milhas e o processo de auditoria para a gente diminuir os questionamentos que estamos recebendo em virtude aí de algumas notícias falsas. Como você já falou aqui no nosso bate-papo, a tecnologia ajuda muito, né, esse processo eleitoral cada vez mais. O aplicativo Pardal é um deles, né, Flavinha, que vai denunciar a propaganda irregular, não deixar fazer propaganda antecipada. Exatamente. O Pardal é um grande parceiro também nosso. Desde 2014, a Justiça Eleitoral lançou o Pardal com o objetivo de transformar o cidadão comum num fiscal da Justiça Eleitoral. Então, ele baixa o Pardal gratuitamente e no seu celular ele pode filmar a propaganda irregular ou tirar uma foto e enviar diretamente para o TRE e para o Ministério Público. Na última eleição geral, a gente teve uma média de 14 mil denúncias, a última municipal chegamos a quase 20 mil e a expectativa é que esse ano a gente tenha mais denúncias através do Pardal, o que facilita muito, né, porque o TRE não é um órgão fiscalizador, é um órgão julgador. Então, a gente precisa que a população, ou que o Ministério Público, ou que os advogados, os jurídicos, eles peticionem algo para que o TRE possa agir. Então, às vezes a gente é questionado, mas o TRE não está fiscalizando, o TRE não está fazendo nada. A gente não tem esse poder de fiscalizar. Quem tem esse poder é o Ministério Público e com o Pardal a população também ganha esse poder de fiscalizar as eleições. E é importante lembrar que quem faz a denúncia tem que falar quem é que está fazendo essa denúncia, né? Não pode ficar em branco, mas que não vai aparecer também o nome da pessoa. Isso. Todo processo de denúncia é sigiloso, tá? Embora o eleitor se identifique... Tem que se identificar na hora, né, de fazer. Até para o Ministério Público ou para o próprio tribunal entrar em contato depois para tirar alguma dúvida e para realmente embasar o que está sendo dito ali, precisa se identificar. Mas todo o processo tramita em segredo de justiça e apenas os servidores do Ministério Público e da Justiça Eleitoral têm acesso a essas informações. Elas são amplamente sigilosas. E como é que o TRE faz para fazer o combate à fake news, que é um problema muito sério, né? E comum, principalmente aí nessa fase de eleição, né? Que é uma briga danada entre os candidatos. É uma preocupação imensa, Estela, da Justiça Eleitoral. A desinformação desde 2020, mais ou menos, né, quando a gente começou a enfrentar esse ataque mais direto à Justiça Eleitoral, né, onde começaram a criar dúvidas acerca do processo eleitoral, acerca da urna eletrônica. Aqui em Alagoas a gente tem um núcleo permanente de combate à desinformação, que é presidido pelo juiz Maurício Breda, que inclusive é presidente do CONSEG também, que é composto por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, OAB e por servidores do tribunal. Então, através do núcleo, as pessoas podem denunciar casos de desinformação tanto no site do TRE, quanto no Disque Denúncia, que a gente já disponibilizou também, para que a gente possa atuar. A gente tem um fluxo interno da desinformação, onde chega para a gente, vai para as polícias e a comunicação do tribunal faz a checagem dos fatos. Nacionalmente, a gente está incluso num grupo de checadores com as maiores agências de checagem do Brasil
e a gente já faz essa contra-informação interligada nacionalmente. Então, às vezes a notícia é local aqui em Alagoas, mas serve para outros estados. Então, a gente já faz essa comunicação integrada. Óbvio que a gente sempre vai apanhar, né? Porque a gente está trabalhando com robôs, com pessoas que são profissionais em disseminar notícia falsa e desinformação, mas a Justiça Eleitoral está tentando fazer a sua parte e espera que as denúncias cheguem para que a gente possa combater o quanto antes. Flavinho, eu queria agradecer muito a sua participação. E é isso aí, o nosso Ponto e Contraponto fica por aqui. Vejo vocês no próximo sábado, às 7h20 da noite. Tchau, tchau.